Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Todo mundo que tem uma propriedade rural em Mato Grosso já ouviu falar e muito sobre como preencher o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Mas a nossa conversa hoje é sobre o outro lado da mesa. Vamos tentar entrar na cabeça de um analista da SEMA-MT, a Secretaria de Meio Ambiente, para entender, sabe, as pistas que eles procuram para aprovar ou reprovar um cadastro. É quase um trabalho de detetive geoespacial. Exatamente. E a fonte que a gente tem em mãos é uma nota técnica da própria SEMA, que é basicamente o manual de instruções desses analistas, né? Entender essa metodologia não é só curiosidade, é uma vantagem estratégica. Se a gente sabe como a prova vai ser corrigida, fica muito mais fácil acertar as respostas. Vamos focar nos dois pontos que mais geram, assim, dúvidas e custos para os produtores: hidrografia, rios e nascentes, e a vegetação nativa. A ideia é transformar esse conhecimento técnico em um guia prático, sabe? Para não cair em armadilhas na hora de declarar o CAR. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico, mas com essa nova perspectiva. A gente sabe que o CAR é esse registro eletrônico obrigatório, mas por que a SEMA-MT investiu tanto tempo e recurso para criar o que eles chamam de bases de referência, esses mapas oficiais, antes mesmo de olhar para o CAR de cada um? Pensa na escala de Mato Grosso. São milhões e milhões de hectares. Seria impossível analisar cada fazenda do zero, uma por uma. Ia levar décadas. O que eles fizeram foi construir um mapa da verdade para o estado inteiro, usando a melhor tecnologia de satélite disponível. Esse mapa já contém, na visão deles, a localização correta de rios, de nascentes, florestas, áreas de uso. Quando o produtor envia o CAR dele, o sistema que eles chamam de CAR digital simplesmente sobrepõe os dois mapas. O que bate, passa. O que não bate, acende um alerta vermelho para o analista. Entendi. É como ter um gabarito antes de corrigir a prova. Mas aí surge a primeira grande questão que eu acho que todo produtor se faz, né? E se o gabarito estiver errado? O que garante que esse mapa da verdade da SEMA é realmente a verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é por isso que a nota técnica é tão detalhada. Eles sabem que precisam ser transparentes. A qualidade desse mapa oficial depende de dois fatores cruciais que eles mencionam o tempo todo: completude e precisão posicional. Ok, vamos traduzir isso. Completude seria... Em bom português, completude significa que o mapa não pode ter erros de omissão, tipo esquecer um rio que existe, nem erros de comissão, que seria desenhar um rio onde só tem uma vala seca. Sei. E a precisão posicional? É garantir que o desenho do rio no mapa esteja exatamente em cima do leito do rio no terreno, e não, 50 metros para o lado. A SEMA está basicamente dizendo: olha, a gente fez nosso dever de casa para que esse mapa seja o mais fiel possível à realidade. E é com base nele que a análise vai ser padronizada para todo mundo. Entender como eles chegaram nesse mapa é o segredo para fazer um CAR que seja aprovado de primeira. Ok, então vamos mergulhar no primeiro grande tema, a água. A nota técnica entra num nível de detalhe sobre rios e nascentes que é impressionante. Por que essa análise é tão crítica? Porque cada curso d'água pode gerar uma obrigação caríssima: a área de preservação permanente, a famosa APP. A largura da faixa de mata que precisa ser restaurada na margem de um rio é definida por lei. E o novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, trouxe uma mudança que é, o ponto central de tudo isso. Espera isso. Isso é uma virada de jogo, então? Eu conheço casos de produtores que investiram uma fortuna em projetos de recuperação para valas que só aparecem na época da chuva forte. O que você está dizendo é que todo esse esforço, todo esse dinheiro pode ter sido gasto com base numa interpretação da lei que não vale mais. Exatamente isso. A lei e o decreto que a regulamentou criaram uma distinção fundamental entre 3 tipos de cursos d'água. O primeiro é o rio perene, aquele que tem água o ano todo, não seca nunca. O segundo é o rio intermitente,
que pode até secar na estiagem, mas ele possui um leito definido, um canal natural por onde a água corre quando chove. E o terceiro, que é o pulo do gato, é o rio efêmero. E o que seria exatamente o efêmero? O efêmero é basicamente aquela ravina, sabe? Aquela vala no meio do pasto que só junta água durante uma chuva forte e logo depois seca. Não tem um canal bem definido, é só o caminho preferencial da enxurrada. E a lei é claríssima. A obrigação de manter a PP aquela faixa de 30 metros de mata para rios de até 10 metros de largura, por exemplo, só se aplica aos rios perenes e intermitentes. Nossa, Os efêmeros estão fora da conta. Saber identificar essa diferença no seu mapa é a fronteira entre ter que recuperar dezenas de hectares ou não ter essa obrigação. isso é uma informação crucial. Mas aí vem o desafio. Como é que a SEMAR, olhando uma imagem de satélite a centenas de quilômetros de altura, consegue saber se aquele risquinho no mapa é um rio intermitente ou só um efêmero? É aí que entra o trabalho de detetive que você mencionou no começo. Eles não usam uma foto só. A metodologia é um cruzamento de múltiplas fontes. Imagens de satélites como o Landsat e Sentinel, que veem o mundo em diferentes cores, diferentes espectros. Imagens de altíssima resolução da Planet, os mapas clássicos do IBGE e, o mais importante, modelos digitais de elevação que mostram o relevo em 3D. Toda essa montanha de dados é analisada por uma equipe técnica numa plataforma chamada GeoCloud e eles procuram por pistas visuais específicas. Certo, vamos desempagotar isso. A nota fala em elementos de interpretação. Se eu fosse um analista agora, com o mapa da minha propriedade na tela, qual a primeira pista que eu deveria procurar para achar uma nascente ou um rio que talvez eu nem tenha visto? Primeira pista é o tom e a cor. A água e o solo úmido, eles absorvem mais luz do que o solo seco. Então, em certas combinações de imagens de satélite, um curso da água ou uma nascente aparece como uma linha ou uma mancha mais escura, mesmo que esteja coberto por vegetação ou no meio de uma lavoura. É como procurar uma sombra de umidade no mapa. Uma sombra de umidade, gostei disso. É bem sutil. E a textura, como ela ajuda? A textura da imagem ajuda a diferenciar os ambientes. Uma floresta nativa, vista de cima, tem uma textura rugosa, sabe? Cheia de altos e baixos por causa da copa das árvores. Uma pastagem ou uma plantação de soja é lisa, homogênea. Uma mudança abrupta na textura ao longo de uma linha no fundo de um vale, mesmo que sutil, pode indicar a presença de uma mata de galeria que acompanha um rio. Faz sentido. A rugosidade da floresta contra a lisura do pasto. E sobre as formas? Imagino que a natureza não trabalhe com linhas retas. Exato. Esse é o terceiro elemento, a forma. Rios naturais são sinuosos, cheios de curvas, porque eles se adaptam ao relevo. Se você vê no mapa uma linha perfeitamente reta cortando a paisagem, a chance de ser um canal de drenagem artificial, uma vala feita por uma máquina, é de 99%. E canais artificiais, em geral, não geram APP. A forma denuncia a origem. Ok. Então já temos cor, textura e forma. O que mais está no checklist do analista? Os dois últimos andam juntos. Padrão e localização. O padrão é como os rios se conectam. Eles formam uma rede que parece os galhos de uma árvore, o que os técnicos chamam de padrão dendrítico. Um galho menor deságua num maior. E a localização é a regra de ouro. A água sempre corre para o ponto mais baixo. Então, rios e nascentes sempre estarão nos fundos de vale. Se o analista vê uma linha escura, que é a cor, sinuosa, a forma, com uma vegetação de textura diferente, localizada no ponto mais baixo do relevo e conectada a outros rios, bingo. Ele tem alta confiança de que ali existe um curso d'água perene ou intermitente. Isso é fascinante. Quer dizer que, no fim do dia, mesmo com toda essa tecnologia de satélite, a prova real ainda precisa de um ser humano para conectar os pontos. E eles chegam aí a campo para verificar isso? Sim, e esse é um ponto crucial da nota. Eles descrevem um trabalho de verificação em campo, no município de Nova Mutum.
A equipe foi até lá com a bota no chão para checar pessoalmente pontos que geravam dúvida nas imagens. Eles queriam ter certeza se o que parecia um rio intermitente no satélite não era, na verdade, um efêmero. E esse trabalho de campo serve para calibrar o olho de toda a equipe de analistas. A experiência de Nova Mutum ajuda a tomar decisões mais precisas para todo o resto do estado. Essa análise da água é incrivelmente detalhada, quase microscópica. Isso me faz pensar. Quando eles olham para a vegetação, que é uma mancha verde muito maior, a lógica é a mesma. O nível de detalhe é tão rigoroso para definir o que é floresta e o que não é. É tão rigoroso quanto, mas a complexidade é outra. O grande objetivo de mapear a vegetação nativa com precisão é criar a régua oficial para medir se uma propriedade tem déficit ou excedente de reserva legal. Um erro de poucos hectares nesse mapa pode significar para o produtor a obrigação de recompor uma área que custa uma fortuna. Ou, pelo contrário, pode revelar que ele tem um ativo ambiental que pode ser vendido. E qual metodologia para criar essa base de vegetação, esse gabarito verde? É um processo de vigilância constante. Os analistas usam imagens de alta resolução, principalmente do satélite Planet, que fotografa o estado quase diariamente, e eles comparam a cobertura florestal ao longo do tempo, focando no período de 2018 a 2023. Eles não olham uma foto só. Eles olham um filme para ver se uma área que era floresta em 2018 continua sendo em 2023. E para garantir que nada escape, eles cruzam essa análise com todos os sistemas de alerta de desmatamento, como o DETER do INPE e o MapBiomas. Se o INPE solta um alerta de desmate numa fazenda, essa área é imediatamente recortada e removida da base de vegetação nativa. Certo. E a nota técnica traz um detalhe sobre isso que eu achei uma ótima notícia para quem está buscando a regularização. Eles não consideram apenas a mata fechada, a floresta primária. Tem uma regra sobre áreas em regeneração, certo? Sim, isso é fundamental e muito positivo. A metodologia reconhece oficialmente as áreas em processo de regeneração natural. Se uma área de pasto foi abandonada e a vegetação nativa começou a voltar, a SEMA, após confirmar por imagens de satélite que essa regeneração já tem mais de 5 anos ininterruptos, passa a classificar essa área como vegetação nativa. Isso é excelente. Então aquela capoeira que está crescendo sozinha há uns anos no canto da fazenda pode, na verdade, ser um ativo ambiental? Ela pode me ajudar a fechar a conta da reserva legal? Exatamente. O produtor pode e deve mapear essa área e declará-la no CAR. E como a SEMA já tem essa regra no seu sistema de análise, a chance de validação é altíssima. A análise deles, assim como na hidrografia, busca ativamente por erros de omissão, que seria deixar uma área de floresta ou de regeneração de fora do mapa, e erros de comissão, que seria classificar uma área de soja como se fosse cerrado nativo. Então, amarrando tudo, o que estamos vendo é um esforço gigantesco da SEMA para criar um mapa de referência ultra preciso, que se torna a verdade do terreno para análise em massa. O CAR de cada produtor é, na prática, comparado com esse gabarito. Se bate, a aprovação é quase automática. Isso. O objetivo final é construir um sistema, o CAR digital, que seja rápido, justo e, acima de tudo, padronizado. A ideia é tirar o máximo possível da subjetividade do analista individual e criar regras claras e iguais para todos. Isso acelera a regularização ambiental no estado, o que é bom para o produtor, que sai da ilegalidade, e para o meio ambiente, que tem suas áreas protegidas e monitoradas. Conciliar produção e conservação depende dessa eficiência. Certo. Então, se a gente pudesse resumir em dicas de ouro para quem está com o CAR na mão para preencher ou retificar, quais seriam os pontos principais que saem dessa nossa conversa? A primeira dica, e talvez a mais importante, é: vire um detetive da sua própria propriedade. Antes de desenhar qualquer rio, investigue se ele é perene, intermitente ou efêmero. Isso pode te poupar de uma obrigação de APP desnecessária. A segunda dica é pensar como um analista da SEMA. Use imagens de satélite gratuitas, como as do Google Earth, e procure por aquelas pistas que a gente discutiu:
A cor mais escura da umidade, a textura da vegetação, a forma sinuosa dos rios. E a terceira dica, um ponto muito positivo: valorize suas áreas em regeneração. Se você tem uma área se recuperando há mais de 5 anos, mapeie e declare. Ela é um ativo ambiental valioso. Perfeito! É uma aula completa de como usar a metodologia do governo a seu favor. E toda essa discussão me deixa com uma reflexão final. Manda! A nota técnica mostra que a verificação em campo, a bota no chão lá em Nova Mutum, foi o que deu a segurança final para calibrar a interpretação das imagens de satélite. Isso me faz pensar no futuro. À medida que a inteligência artificial e os satélites ficam cada vez mais poderosos, capazes de ver detalhes mínimos, será que esse papel do especialista em campo, de ir lá e ver com os próprios olhos, vai continuar sendo indispensável? Ou você acha que um dia a tecnologia vai conseguir capturar todas as nuances da paisagem e a bota no chão vai se tornar obsoleta?